Se o ambiente conspira contra você, você não vai ter sucesso. Esse é o segundo vídeo sobre vencer a guerra contra o seu inimigo. No vídeo passado, nós falávamos sobre uma frase de Aristóteles que dizia que você é a soma daquilo que você repete continuamente. E eu disse que seu maior inimigo é você mesmo. Trouxe alguns pontos que eu tenho trabalhado na minha vida e tem dado resultado. E parte do que eu falei tem a ver com o livro sobre a arte da guerra e com a espiritualidade católica cristã, que vai dizer que nós temos 3 inimigos da alma. E basicamente, esses 3 inimigos, eles querem nos conduzir àquilo que é ruim, àquilo que é vício. Quando eu trago a ideia de que nós somos chamados a ser pessoas melhores, né? Esse é o legado aqui que eu quero deixar, sempre que eu falo. Ser uma pessoa melhor é a busca pelo bem e a busca pela verdade. É justamente isso. Quanto mais nós buscamos o bem e a verdade, mais próximos daquilo que nós somos chamados a ser, nós estamos. E o segundo inimigo, eu falei sobre essa frase, né, citei sobre o ambiente, é aquilo que nós chamamos de o mundo. E o que é o mundo, né? Que nós escutamos sempre, né, em retiros, em homilias, enfim. O mundo é toda a influência exercida sobre nós, toda a influência do mal, toda a influência negativa. Que aí entra a cultura, entra as músicas, né? A cultura já abrange música, cinema, enfim, tudo isso que é feito para que nós saiamos daquilo que é bom, daquilo que é virtuoso e começamos a gostar daquilo que é ruim, daquilo que, de certa forma, vai nos tirar do caminho do bem. E por que isso é tão importante? Vou dar um exemplo. Quando nós olhamos para as produções de Hollywood, de algumas outras produtoras aí, nós vamos observando que cada vez mais a sexualidade ela é tratada de uma forma normal, fútil. Eles colocam nessas produções sempre cenas sexuais cada vez mais explícitas. E eu tenho uma teoria sobre isso, que quanto mais sexo, quanto mais conteúdo sexual existe numa série ou num filme, menos conteúdo ele tem. Porque, eu vou dar um exemplo, eu gosto muito da obra do Senhor dos Anéis, os filmes foram muito bons e não tem nenhuma cena de sexo. E o filme foi extraordinário. Então nós vemos que não há uma necessidade de mostrar aquilo, de tanta parte sexual nas coisas. E isso também é uma forma de nos corromper, porque nós vamos nos acostumando com relações descartáveis. Nós vamos nos acostumando a tratar o homem ou a mulher como um objeto. Então, como eu vou buscar uma vida melhor se eu assisto certas coisas como essas? Se eu assisto filmes em que os homens aparecem como idiotas, homens que não têm compromisso, homens que fazem piada com tudo, eu acabo trazendo aquilo como verdade para mim. Então, o ambiente, ele precisa ser um ambiente que vai gestar virtudes em mim. Eu falava de alguns hábitos, eu quero, por exemplo, falar de um hábito que é bom, a leitura. Esse aqui é o meu cenário, é o meu quarto, e tenho lutado para desenvolver o hábito da leitura. Estou lendo agora o livro O Hobbit, é um livro extraordinário. Então esse livro ele fica sempre visível para mim. E esses livros aqui no cenário também. Então assim que eu entro no meu quarto, eu olho para esses livros e falo, cara, eu preciso ler, eu quero ler. Então eu começo a criar um ambiente no qual
eu vou lembrar de que eu tenho que ler. Atrás de onde eu estou gravando, eu coloquei as minhas metas, coloquei algumas frases que para mim são importantes. Tudo isso eu estou moldando o meu ambiente, que é o meu quarto, para que quando eu entrar aqui, eu me recorde das metas que eu me propus a realizar durante o ano de 2026, para que eu me recorde de fazer as minhas orações, me recorde de fazer a minha leitura, o meu notebook aqui para que eu me recorde que eu tenho que estudar. E também deixo o meu tripé para, eu preciso gravar vídeo, o meu mural. Então, tudo isso é para que eu construa um ambiente favorável. Exemplo, como que você quer fazer uma dieta se quando você abre a sua geladeira está cheia de chocolate, cheia de iogurtes, aqueles com mais açúcar possível, né? Sorvete. Então não tem como. Você precisa mudar o seu ambiente. E esse é o segundo inimigo. Não adianta você saber que você precisa fazer a dieta, que você precisa ler. Aliás, não é a questão de precisar, você precisa querer ler. Você precisa querer ser uma pessoa melhor. Não é só uma necessidade, é um ato de querer. Se você não quer, tá tudo bem, não precisa nem continuar assistindo esse vídeo. Mas se você quer, identifique isso. Identifique os seus, como eu falei no último vídeo, identifique os seus problemas. Se você tem problema, por exemplo, você quer começar uma academia, já pagou, está pagando, passou um ano no cartão ali, mas não está conseguindo ir. Então, quando você chegar do seu trabalho, coloque o tênis. Deixe a sua roupa ali em cima da cama, dobrada, a sua roupa de academia. Comece a criar esses hábitos. Eu não tinha o hábito de tomar água, né? É muito difícil. Mesmo tendo um caso do meu pai que teve um problema de rim muito sério. E era para mim ter um motivo para tomar bastante água. O que eu comecei a fazer? Comecei a andar com uma garrafinha. Então onde eu vou, eu deixo uma garrafa de água. Se eu for, qualquer lugar que eu for, eu levo uma garrafa de água. Porque aí eu vou lembrar que eu preciso tomar água. Então, você precisa criar um ambiente. E esse criar um ambiente também é selecionar as pessoas com que você vai andar, com que você vai partilhar sobre a sua vida. Tudo isso é muito importante. Nós somos, segundo a psicologia, a soma das 5 pessoas que nós mais convivemos. Se você só convive com quem busca coisas ruins, cara, essas pessoas vão te puxar também. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com essas influências do mundo. Essas influências que vão, aos poucos, te tirar da sua missão. Como deve ser ruim chegar no fim da sua vida e ver que você não foi nada daquilo que você foi chamado a ser. Imagine chegar no fim da vida e a sua... todo o legado que você vai deixar, eu falei de legado no vídeo passado, vai ser um legado de uma pessoa cheia de vício. Tem umas pessoas que, mas eu curti a vida desse jeito, cara. Você curtiu a vida assim? Não aproveitou nada, só usou e foi usado? Não, essa não é a vida que você chegou até aqui, está querendo para você. Então, a dica é, formule onde você quer chegar. É dieta? Então comece a eliminar os doces. Se é difícil, coloque doce para comer, por exemplo, só no domingo. Diminua a quantidade, evite passar sempre naqueles lugares que você costuma passar. E também identifique o que está te fazendo a comer doce. De repente é um dia que você estava estressado. Se você quer começar a academia, separe a roupa de academia. Deixe separado. Toma água, separe a garrafinha, o livro, deixe o livro na sua vista. A partir daí você vai tomar pequenas decisões, mas que o seu cérebro ele vai começar a te notificar. Opa, tá na hora de ler. Opa, academia. Porque tá tudo muito fácil para ele. Ele começa a identificar sinais.
Agora, se o seu livro fica guardado lá no guarda-roupa, você nunca vai ler. Esquece. Se a sua roupa de academia, você nem tem isso, então esquece. Então, comece com pequenos passos, mas constantes. Meu nome é Pablo Rodrigues e eu quero, junto com você, a ser uma pessoa melhor. Tamo junto e até o próximo vídeo.